Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso girão de notícias de Vasco da Gama 2, Remo 2. Muita coisa pra gente conversar nesse vídeo aqui. Daria pra fazer uma live de 2 horas aqui se eu quisesse pontuar tudo aquilo que eu gostaria de falar. Mas vamos tentar aqui fazer uma coisa mais resumida. Do jogo, não precisa falar muita coisa. Pra não dizer que eu não vou falar do jogo, já que é um pós-jogo. Seguinte... Nitidamente, o Vasco começa a escalação com aqueles jogadores modorrentos, que a gente vê que não tem força, não tem intensidade, jogadores que já deveriam não estar jogando no Vasco há muito tempo. A diferença crescida de produção que o Vasco tem no segundo tempo, com a volância sendo formada por Galazzi e Caio Lopes, o Peck que entra na vaga do Morato no segundo tempo, nem nada, deu dinamismo ao time do Vasco. O Vasco ficou um time mais leve. E uma coisa que me chamava muita atenção, quem é mais ligado à parte tática, olha a coisa no mínimo detalhe, presta atenção na movimentação do Galazzi. O tempo inteiro, quando ele domina a bola, ele toca, ele corre, ele se movimenta ao redor dos companheiros para receber. O Vasco é time de totó, já de muito tempo, time de cansado. O cara toca a bola e para. O jogador fica com a mão nas cadeiras esperando a bola. É fácil de marcar. Encosta um jogador atrás do outro, o time fecha aquelas duas linhas de 4 ali e fica tudo congestionado. Mas é mais fácil você esperar isso de um moleque de 20 anos, a não ser aqueles que já chupa sangue já desde a categoria de base, que a gente tem alguns jogadores da base que não tem sangue, não tem vontade nenhuma. Não é o caso do Galazzi, não é o caso do Caio Lopes. E nessa acelerada que o time foi dando com esses jogadores, a coisa melhorou e assim o Vasco chegou ao gol de empate. Mas enfim, não vamos falar do jogo aqui, isso não é o importante. O importante foi o posicionamento da torcida do Vasco hoje. Eu tenho 28 anos de idade, acompanho o Vasco desde molequinho, e eu não me recordo da torcida do Vasco fazer um papel como ela fez hoje. Achei do cacete. A vergonha que esses jogadores nos fizeram passar, eles tinham que ter passado e era mais. Infelizmente, tá todo mundo tão puto que até força para ir em São Januário hoje ninguém tinha. A gente podia ter bolado isso antes. Parabéns à galera que teve em São Januário e encarnou esse espírito. Alguns colegas que eu conversei que foi ao jogo, falei, cara, por que tu foi pro jogo? Mano, eu fui lá para xingar os caras. Eu saí da minha casa sexta-feira, chovendo, tirei 4, 5 horas da minha vida que não voltam mais pra ir lá xingar esse elenco de merda. E, cara, poderia ser algo que a gente tivesse pensado, lotar ali os ingressos que foram colocados à venda para a pressão ser mais forte. E falando em pressão ser mais forte, o que a diretoria do Vasco fez hoje foi uma vergonha. Mais uma vez, essa diretoria do Vasco mostra, infelizmente, o que ela tem para entregar ao torcedor. A gente, na situação que tá, o Vascaíno viveu o pior ano esportivo da sua vida. Lembrando que a temporada de 2020 vazou de um ano para o outro. O Vascaíno, em 2021, viu o time ser rebaixado e não subir, no mesmo ano. Em fevereiro acabou o Brasileirão de 2020 e agora, no mês de novembro, está encerrando aí a Série B de 2021. O ano sofrido, para mim e para você que torce pro Vasco da Gama. E a diretoria do Vasco teve a pachorra de quando os torcedores do Vasco estavam xingando os jogadores, o elenco, a diretoria, etc. Eles subiram o som do DJ para abafar a torcida do Vasco. Foi um absurdo o que aconteceu hoje. É ditadura. Hoje o torcedor do Vasco não pode manifestar sua insatisfação. Se você paga o ingresso para ir ao jogo, desde que você não haja com violência, você não agrida alguém, você não dê um tiro em alguém, uma paulada, você tem o direito de apoiar, de vaiar, de cobrar, de criticar, de ficar mudo. É um direito do torcedor que paga o ingresso. E o que foi feito hoje foi vergonhoso. Mandaram subir o som do DJ de forma altíssima para poder abafar o som das vaias, das críticas e do xingamento dos torcedores do Vasco. Lembramos, senhores, o jogo de hoje não valia rigorosamente nada pro Vasco. Pro Remo até valia. O Remo, talvez, depois desse tropeço, acabe até sendo rebaixado. E com todo respeito à equipe do Remo, vocês conseguiram a façanha de empatar com esse time horrível do Vasco. E após de largar num 2-0. Esse elenco que não tem força para nada conseguiu, né, achar um empate aí, um gol do Matias Galazzi e um gol do Léo Matos. E também para você que é torcedor do Remo, o que o seu Vitor Andrade fez hoje foi inadmissível. O time lutando na briga ali para poder escapar da terceira divisão
e o cara me é expulso da maneira que foi, infantilmente. O Vasco nem fazendo muita força no jogo, foi um irresponsável. Se o Remo é rebaixado hoje, domingo da semana que vem, né, que é quando acaba o campeonato, o seu Vitor Andrade contribuiu bastante. Mas enfim, cada um com seus problemas, o Remo com os problemas dele pra lá e o Vasco com seus problemas pra cá. Então você, torcedor do Vasco, que foi em São Januário hoje, parabéns! Acredito que quem estava de casa se sentiu super representado por vocês. Muito parabéns, achei do cacete. Xingamento para todo mundo. E ficou nítido também, pelo clima, que alguns jogadores, vou citar 2 aqui que tem contrato até o ano que vem, o restante não tem contrato e não deve ficar. Tirando o Nenê, que, né, inclusive acho que foi o único jogador, o Nenê e o Cano foram os únicos jogadores que a torcida, quando saiu a escalação, gritou o nome, e o Nenê, em algumas jogadas durante o jogo, a torcida aplaudia ele e tal, para reconhecer que foi bacana o que ele fez, largar o Fluminense, vir aqui tentar ajudar, já com 40 anos de idade, e a galera livrou a barra dele. De quem eu vou falar agora? Leandro Castanho e Léo Matos fizeram um acordo para reduzir os seus vencimentos e esticaram aí o seu contrato por mais uma temporada. Na verdade, era o mesmo contrato, sendo que o valor foi esticado em mais um ano. É tipo tu ter R$1.000 para pagar alguém em um ano e de repente a parcela 120 mil reais para tu pagar um ano, parcela de 10 mil reais mês. Aí a pessoa fala, pô, cara, em vez de tu me pagar 10 mil mês em um ano, me paga 5 mil por mês em 2 anos. Mais ou menos isso que foi feito com o Leandro Castanho e com o Léo Matos. Ou seja, eles têm contrato até o final do ano que vem. E assim, cada um tem as suas opiniões aí, tem gente que acha que o Castanho é útil, tem gente que acha que o Léo Matos é útil, mas independente de serem úteis ou não, ter condição de estar no próximo elenco, não existe mais clima. O Leandro Castanho e o Morato foram os jogadores mais xingados o jogo inteiro hoje, e o Léo Matos, cara, questão do temperamento, inclusive, cara, é até engraçado, a gente rebobinar a fita um pouquinho, teve gente que até falou, poxa, o Léo Matos é bom no jogo aéreo e tem uma velocidade razoável, já não tem mais aquele vigor de fazer o bate e volta do lateral. Mas ele poderia ser um bom zagueiro, né? Tem qualidade para sair jogando e tal. Meu amigo, assim, se você em algum dado momento chegou a pensar isso, você esqueceu de analisar o perfil do Léo Matos, né? O Léo Matos é um jogador violento, ele é um cara destemperado. O Léo Matos jogando de zagueiro, eu não tenho dúvida que ia ser um festival de pênalti. Ele como lateral, ele já dá as entradas loucas dele aí, é expulso direto quando não toma amarelo. Tu imagina esse cara no mano a mano dentro da área. Ia ser um festival de pênalti toda hora. Hoje mesmo, uma jogada desnecessária de costa, ele vai no meio das costas do cara, depois dá um carrinho no outro. Assim, é um cara que você vê que, assim, tecnicamente, ele não é tão ruim. Naturalmente tá chegando à idade, tá com a idade avançada, ele tá perdendo força. Mas você vê que ele tem um balanço, sabe dar um passe, é bom no jogo aéreo, fez um gol hoje. Mas é um cara completamente destemperado. Você, para ser jogador profissional, você tem que ter equilíbrio. E ainda mais um cara na idade que ele tem, né? Já rodou muito, jogou na Europa, era para estar mais centrado, né? Mas infelizmente é isso aí. Então, assim, independente da sua visão, se você acha que esses dois atletas teriam condições técnicas de permanecer no Vasco, não tem clima. Hoje o torcedor do Vasco deixou bem claro. Castanho xingado antes da bola rolar e até acabar. E o Léo Matos, que fez um dos gols do Vasco, ele faz o gol, começa a comemorar, meio que olha pra social ali. E, meu amigo, ele é xingado de cabo a rabo. Até quando ele fez o gol, nem fez uma partida tão ruim hoje, até ajudou, mas não tem clima. Então, algumas coisas hoje ficaram claras. Outra coisa que ficou clara para mim encerrar o vídeo aqui é a diferença que se faz na Série B quando você tem time com força, com fôlego, com intensidade. O Vasco, na escalação do primeiro tempo ali com Rômulo, Morato, né, o Nenê, que é muito técnico, mas é um jogador que já tem mais uma cadência. O Cano também é um ritmo um pouco mais abaixo. Você vê que o time do Vasco fica muito murrinhento, né? Aí no segundo tempo, com as mexidas, Galarza, Caio Lopes, Peck, tendo o Riquelme, a dinâmica já mudou. O John Santos é um jogador que mostra ter mobilidade, vi muito pouquinho, não tem condição de dizer se o cara é bom ou é ruim, mas o time ficou mais leve. E você viu que o Vasco começou a ganhar o time do Remo aí. Toque de bola, movimentação, o Peck indo para dentro, rabiscando. Talvez, se tivesse ocorrido uma insistência maior em algumas peças, o Vasco, mesmo com esse elenco medíocre aí, tinha feito um ano um pouquinho melhor. Se o Galarza tivesse tido, ao invés de ser sacado do time, talvez melhor orientado, fizesse um trabalho com ele ali mais de, olha, melhora isso, melhora aquilo,
porque o Galarza participou de alguns lances ali que marcaram ele. Teve uma bola boba que ele perdeu no jogo lá contra o Brasil de Pelotas, a gente acaba tomando um gol, por sorte. A gente consegue virar o jogo com 2 gols do Daniel Amorim. O Vasco vinha de 2 derrotas já. Ele inicia o Campeonato Brasileiro como titular, ele e o Andrei, e os dois acabam perdendo a titularidade com a sequência da temporada, mas é um jogador que poderia ter sido mais útil do que o Bruno Gomes, do que o Andrei, do que o Rômulo, que jogou várias vezes, o Michel, que foi uma insistência absurda do Marcelo Cabo por muito tempo, o Morato, por exemplo, o Peck talvez teria ajudado mais. Enfim, são lições que ficam para a próxima temporada. É preferível buscar jogadores no perfil que o Botafogo pegou, jogadores anônimos, desconhecidos, que ninguém dão nada. Se você conseguir observar algum tipo de qualidade técnica, jogadores que tenham fome e principalmente jogadores que tenham saúde, intensidade. Porque a Série B, correria. Parece jogo de sub-20. Uma correria desenfreada, e aí você vê jogadores até mais técnicos sofrem. Você pode reparar, a maioria dos gols que o Vasco vem tomando é contra-ataque. Escanteio pro Vasco, a zaga corta, o time volta numa lentidão, o time adversário vem numa velocidade absurda. Pega os gols que o Vasco tomou contra o Guarani, 2 dos gols que o Vasco toma contra o time do Botafogo. Quantos gols o Vasco tomou assim no decorrer do campeonato? Além das bolas aéreas, né? O Vasco tomou 30 gols de bola aérea no ano inteiro, é um bagulho assim surreal. Enfim, galera, a minha análise é mais nisso, no ambiente, no clima, algumas lições para ser tirada aqui do jogo mesmo, nada para fazer. Por mim, se pudesse, botava o sub-20 para jogar lá contra o Londrina, se tomasse WO também, tava tudo certo. Não dá mais para olhar algumas figurinhas vestindo a camisa do Vasco para a próxima temporada. Esse calvário, galera, vai ficar até o domingo da semana que vem, quando fecha a competição de vez. É isso, galera. Vou encerrar minha participação por aqui. Avisei que o pós-jogo hoje ia sair mais tarde, por causa da grade do YouTube, né? O meu terceiro vídeo faz 24 horas, agora 11 e pouquinho. Então, por isso, o vídeo saiu 2 horas, mais ou menos, aí, após o jogo. Beleza? Pro próximo jogo, a gente acerta. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E amanhã de manhã cedinho tem girão de notícias aí pra vocês. Valeu, fui!